Olá, tudo bem com você? Vamos dar início à nossa sétima aula do curso de Apocalipse. Nas aulas passadas, estávamos estudando as cartas que o apóstolo João escreveu para as 7 igrejas da Ásia. Agora, a gente vai estudar a partir do capítulo 4, quando o apóstolo João tem uma visão do trono de Deus. Ele vai ter uma visão de Deus, do Espírito Santo e de Jesus num grande trono nos céus. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 4. Aqui começa a parte que a gente chama de assim, literatura apocalíptica, né? Assim, até que nas cartas a gente viu assim algo mais literal, né? Assim, não tivemos tanta figura de linguagem, nada que foi necessário assim de forma figurativa interpretar. Mas agora a gente começa textos que exijam um pouco mais da nossa interpretação das figuras. No capítulo 1, a gente teve a visão de Cristo vivo e vitorioso. Nos capítulos 2 e 3, Jesus escreveu 7 cartas para 7 igrejas. Jesus mostrou as qualidades, as virtudes que aquelas igrejas tinham e alguns defeitos que precisavam ser corrigidos para que as igrejas voltassem a fazer a coisa certa. Agora, o que vamos ver é como se João estivesse num teatro, né, cheio de alegorias, várias vezes num teatro tem vários atos, né? Então pensa que desce a cortina e de repente quando a cortina levanta aparece uma cena com personagens e um ato se desenvolve. Depois baixa a cortina, depois quando a cortina levanta aparecem novos personagens com um novo cenário e todo um acontecimento em volta disso. Depois abaixa a cortina de novo e aparece depois uma nova situação. Então, o livro de Apocalipse vai nos mostrar vários atos, né, vários cenários aonde vai desenvolver esse drama, né? Então, daqui para diante, em uma rápida sequência, surgirão cenas, né, cujo objetivo é dar a nós, discípulos de Jesus e principalmente os primeiros cristãos que estavam recebendo a carta de Apocalipse, a certeza, a garantia de que a causa de Cristo em nada é uma causa perdida. Em outras palavras, de uma forma assim impressionante, o livro de Apocalipse vai mostrar, né, começando agora e terminando lá no capítulo 22, que vale a pena ficar fiel a Deus, porque aqueles que forem fiel a Deus, os que forem fiéis a Deus, terão vitória. A vitória está garantida ao povo de Deus. A primeira ideia que a gente vai ver, né, é a imagem de uma porta aberta. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus nos diz: Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falava comigo como trombeta. Disse: Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois desses dias. Então, a gente tem algumas portas que aparecem no livro de Apocalipse. Por exemplo, agora no capítulo 4, versículo 1, João vê uma porta aberta e através dessa porta ele entra no céu. Ele estava na terra e entra no céu. A gente viu no capítulo 3, quando Jesus disse para a igreja de Filadélfia que eles
tinham uma porta aberta, numa oportunidade de pregar o evangelho. Depois, Jesus, falando com a igreja de Laodiceia, ele falou que ele estava à porta e batia, e se a pessoa abrisse o coração, Jesus entraria. Então, como a gente falou na aula introdutória, né, assim, o livro de Apocalipse vai usar algumas figuras de linguagem, e vira e mexe a gente vai ver uma porta sendo aberta no céu, onde João entra no céu e vê coisas que Jesus vai revelar para ele. Muitas vezes Jesus não vai revelar diretamente, mas através de um anjo. Então, a voz falou para João: suba para cá, lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, João recebe algumas instruções. João é convidado a entrar no céu e, como resultado desse convite, ele terá o privilégio de conhecer a mente de Deus. As coisas que Deus vai mostrar para João que aconteceriam num futuro próximo de João e algumas coisas que aconteceriam muito na frente, como, por exemplo, a volta de Jesus, que ainda vai acontecer. Uma coisa que a gente pode ver aí é que João está vendo com os olhos espirituais, né? O que aconteceria já estava começando a acontecer e aconteceria no futuro da igreja, né? João também veria o que iria acontecer com Roma, quais seriam as consequências, né, pelo fato de Roma estar perseguindo o povo de Deus. Então, João vai ver o resultado final desse grande conflito entre a igreja e o Império Romano, dos imperadores dos Césares. E João, então, tem uma visão do trono de Deus. Ele vai ter uma visão de um trono. Versículo 2 do capítulo 4 fala: diante de mim estava um trono no céu. Mais uma vez eu quero lembrar você que João não está nesse momento na terra, ele está no céu. O livro de Apocalipse tem horas que João está na terra, tem hora que João está no céu. E eu posso adiantar para você que todas as vezes que o livro de Apocalipse mostrar João na terra, a gente vai ver que a coisa está um caos. Na terra, o povo está sendo perseguido, o povo está sendo maltratado, a terra está cheia de morte, de injustiça. Porém, tem horas que João vai estar no céu. E todas as vezes que o livro de Apocalipse falar do céu, a situação é outra. No céu, Deus está sentado no seu trono, controlando todas as coisas, vendo as coisas que estão acontecendo na terra e agindo para que o povo possa ter vitória, para que Deus possa continuar exercendo a sua soberania. Então, agora, nesse momento, no capítulo 4, João está no céu e ele tem a visão de um grande trono. João é convidado a entrar no céu e ele vê esse trono de uma forma majestosa. O versículo 3 mostra João tendo uma visão de Deus sentado nesse trono. O versículo 2 fala que tinha um trono e o versículo 3 fala: aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe, sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Então, João tem uma visão com uma descrição de pedras preciosas ao redor desse trono. Então, é a forma que João tem de falar a visão majestosa que ele tem de Deus sentado nesse trono. Você encontra no livro de Isaías, capítulo 6, e no livro de Ezequiel, capítulo 1, né, textos parecidos com esse, onde o profeta Isaías, o profeta Ezequiel tem uma visão de Deus no trono também de forma majestosa. Não somente Deus está no trono, né, mas ao redor, em volta desse trono, João tem a visão de 24 outros tronos. E nesses 24 tronos, ele vê 24 anciãos, 24 idosos sentados nesses tronos.
Quem são, ou o que são esses 24 tronos? E quem são esses 24 anciãos sentados no trono? Se você ler Mateus, capítulo 19, versículo 28, Jesus prometeu que os seus 12 apóstolos sentariam em tronos nos céus. Na verdade, podemos pensar aqui que o número 12 significa uma religião organizada. Então, 12 eram as 12 tribos de Israel, ou 12 eram os 12 patriarcas do Antigo Testamento, e 12 são os apóstolos no Novo Testamento. Então, esses 24 anciãos provavelmente representam todo o povo de Deus, representado no Velho e no Novo Testamento, através dos 12 patriarcas e dos 12 apóstolos. Talvez você esteja falando, mas João não é um dos apóstolos? Sim, mas ele está vendo a visão que ele tem. Mesmo ele, João, vendo, é como se ele também estivesse ali sentado junto com os outros 11 apóstolos no trono. E como eu já falei na aula introdutória, a gente não tem que interpretar literalmente esses números, né? Então, por que ele está vendo 24 tronos? Porque a gente tem 12 patriarcas no Velho e 12 apóstolos no Novo. Não tem que interpretar o 24 em si, ou o 12, mas entendendo que isso tem um significado. Representa o povo de Deus, todo o povo de Deus sendo representado pelos 12 apóstolos e 12 patriarcas. E versículo 5 fala que diante de João, estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, olhando para o trono, além de João ver Deus sentado no trono, João também vê o Espírito Santo. A gente já viu, lá no capítulo 1, o Espírito Santo sendo chamado de 7 Espíritos, né? Mostrando que o Espírito Santo é espírito de sabedoria, espírito de entendimento, é espírito de conselho, etc. Então, podemos ver o Pai e o Espírito Santo sentado no trono. Depois, daqui a pouco, no capítulo 5, versículo 6, João vai ver também Jesus, o Filho, sentado no trono. Então, a Trindade, né, o Pai, Filho e Espírito Santo, estão nesse trono nos céus, em que João está vendo. O versículo 6, na primeira parte do versículo 6, diz: também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Então, podemos pensar duas coisas. Primeiro, João está literalmente preso na ilha de Patmos. E a igreja que João trabalhava, a igreja de Éfeso, está ali no continente. E entre João e os irmãos, eles estão separados pelo mar. Agora João está vendo um outro mar separando esses 24 anciãos, ou o povo de Deus, do próprio Deus. Um mar de vidro, um mar claro como cristal, está separando João e o povo de Deus do próprio Deus. Deus é santo e perfeito. O homem não pode se aproximar de Deus ou aproximar-se de Deus por causa da perfeição de Deus. Quando chegarmos em Apocalipse capítulo 21, eu convido você a ler, né, Apocalipse capítulo 21, versículo 1, quando Deus destruir esse mundo e fazer um novo céu e uma nova terra, lá vai falar que o mar não existe mais. Esse mar de vidro não vai existir mais. Por quê? No novo céu e na nova terra, o homem terá acesso pleno a Deus, porque esse mundo já teria sido destruído. Quem mais, além de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estão no trono? Os 24 anciãos estão ao redor do trono
E agora João também tem uma visão de 4 seres viventes, também próximo desses anciãos, ao redor do trono de Deus. Versículo 6 fala: no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Uma maneira que podemos interpretar esses 4 seres viventes são 4 querubins. Querubins são anjos que estão muito próximos de Deus. Você vai encontrar em Ezequiel e em Isaías dizendo que Deus está entronizado acima dos querubins. Então, muitos vão pensar que esses 4 querubins representam toda a plenitude da natureza de Deus. Porque o versículo 7 e o versículo 11 fala que cada ser vivente tinha um aspecto diferente. O primeiro tinha um aspecto de um leão, depois de um boi ou um novilho, depois do homem e depois da águia. Podemos pensar que cada ser vivente ou cada querubim está representando uma natureza que foi criada por Deus. Por exemplo, aquele que tem a semelhança do leão está representando todos os animais selvagens. Aquele que tem a semelhança de um boi ou de um novilho está representando todos os animais domésticos. Aquele que tem a semelhança do homem está representando o homem, a mulher, a coroa da criação de Deus, que é um ser vivente e inteligente. E, finalmente, o último ser tinha o aspecto de uma águia, mostrando que representa todas as criaturas que voam. Mais uma vez, o que podemos entender que ao redor desse trono de Deus está tudo o que foi criado por Deus. Os homens, os animais, o povo de Deus no Velho Testamento, o povo de Deus no Novo Testamento. As 12 tribos, os 12 apóstolos. E o que todo esse grupo está fazendo ao redor do trono de Deus? Estão proclamando louvores a Deus. Então, essa é uma tentativa, de uma imagem tentando mostrar mais ou menos o que é isso. Então, os 24 tronos ao redor do trono de Deus e na frente desse trono, os 4 seres viventes. Mais tarde, na visão, no capítulo 5, João vai ver uma multidão de anjos atrás desses tronos, desses 24 tronos. E todos eles estão fazendo o quê? Entoando louvores a Deus. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, representam todo o povo de Deus, ou tudo que foi criado por Deus, que estão ao redor do trono de Deus e não cessam de dar louvores a Deus, dizendo o quanto Deus é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Então eu convido você a ler com calma Apocalipse capítulo 4, versículos de 8 a 11, e você vai ver todas essas criaturas que estão ao redor do trono de Deus dizendo: Deus é Senhor e Deus. Senhor e Deus era o título que o oficial romano, que os Césares estavam reivindicando para eles. E agora João está mostrando que o verdadeiro Senhor e o verdadeiro Deus está sentado no seu trono. E mesmo que na terra algumas pessoas acreditam que César é Deus, que o imperador romano é Deus, João está vendo que o verdadeiro Deus continua sentado no seu trono. Quando foi permitido que João olhasse por trás das cenas do ódio, da perseguição, que parecia que Roma nunca ia perder essa guerra, essa perseguição aparentemente invencível de Roma contra os cristãos, a primeira coisa que ele percebeu foi que Deus continuava intacto. Deus continuava sentado no seu trono
poderoso, reinando sobre toda a terra. O imperador, qualquer um dos imperadores, César, podia insultar a Deus e reivindicar o direito de ser adorado pelos homens na terra. Mas isso nada mudava o esquema eterno das coisas. Deus continua sendo Deus. Deus continua reinando e no controle de todas as coisas. Capítulo 5, versículo 1. João começa a ter a visão de um livro selado. Capítulo 5, versículo 1 nos diz: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Então, lembrando que naquela época, os livros não funcionavam desta forma, encadernado, mas quando se escrevia alguma coisa, se escrevia num pedaço de pergaminho, que era um pedaço de couro, e enrolava esse couro, como nessa ilustração, ou num papiro, num pedaço de papel, que era o papel da época, o papiro, e muitas vezes, depois de enrolar, era colocado uma cera quente, que depois secava e formava uma espécie de um selo, selando o que foi escrito de forma que impedisse que isso fosse aberto. Para ser aberto precisava quebrar esse selo e só quem fosse a pessoa destinatária que recebesse a carta poderia quebrar o selo e ler o que estava escrito. Então, João viu na mão de Deus, que está no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora. Então, esse livro contém todo o destino da humanidade. As coisas que João vai revelar agora em Apocalipse estavam escritas neste livro que estava na mão de Deus. Ou seja, o livro vai revelar o destino dos santos que estão sofrendo na terra, o resultado que isso está causando contra a igreja, por que Roma está perseguindo tanto, e também vai falar as coisas que aconteceriam no futuro, tanto de João quanto dos inimigos de Deus. Então, João fala que esse livro está escrito por dentro e por fora, de ambos os lados. Então, escrito dos dois lados, está dizendo que o livro estava cheio de informações, completo de informações. E ele foi selado com 7 selos, mostrando que esse acesso estava limitado às pessoas autorizadas, qualificadas. Os selos, pode pensar como 7 fitas amarradas em volta do rolo, mostrando que somente quem tinha autorização poderia abrir cada um desses selos. Muitos testamentos que os romanos deixavam para serem lidos pela família depois da morte do testador foram selados com 7 selos, aonde 7 testemunhas específicas, escolhidas pelo testador, poderiam cada um abrir esse selo na presença de todos os representantes do morto. Então, versículos 2 e 4, um anjo aparece e pergunta para João, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? E aparentemente ninguém era digno de tal tarefa. E com isso, João fica tão decepcionado que versículos 2 a 4, você pode ler com calma, capítulo 5, versículos 2 a 4, João começa a chorar, porque ele quer saber o que está acontecendo, qual é o destino da humanidade, porém, ninguém era digno de abrir o livro. Até finalmente o versículo 5 dizer, então um dos anciãos me disse, não chores, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro
e os seus 7 selos. Então, começa a aparecer a figura de Jesus aqui. O Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, a raiz de Davi, o vencedor digno de abrir o livro. Podemos ver esses títulos de Jesus em outros textos do Velho e do Novo Testamento. Então, versículo 6, João diz: vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono. Então, como já tínhamos falado, agora João já tinha visto Deus e o Espírito Santo no trono. E agora a Trindade está completa com a presença de Jesus, o Cordeiro de Deus, né, também no trono, junto com Deus e o Espírito Santo. E essa expressão, o Cordeiro que parecia ter estado morto, né, mostra que é o Jesus que morreu na cruz como Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo. A aparência de Jesus era a aparência daquele que tinha sido morto na cruz, mas que agora teve o seu corpo ressuscitado. E essa expressão, ele tinha 7 chifres e 7 olhos, chifres e olhos vão aparecer muito no livro de Apocalipse. Porque chifre é exemplo de poder, simboliza poder. Quanto maior é o chifre de um animal, mais poder ele tem para ferir o outro animal. Mais poder ele tem para se defender de qualquer animal. Tenta pensar num búfalo com um chifre muito grande. Nem mesmo os leões ousam enfrentar um búfalo de frente com um chifre daquele. Sempre que um leão tenta atacar um búfalo, ele tenta atacá-lo pela retaguarda. Outra coisa que podemos pensar é que o número 7, que sempre vai estar presente quando se referir a algo que vem de Deus. Então, 7 selos de Deus, 7 chifres que representam toda a perfeição. Então, 7 como perfeito e chifre como poder, Jesus é onipotente. Essa característica que só Deus tem, Jesus também tem, a onipotência. E além de 7 chifres, ele tinha 7 olhos. Então, além de Jesus ser onipotente, ou seja, Jesus é aquele que tem poder para abrir o livro, Jesus também é onisciente. Jesus sabe já o que está escrito no livro, porque Jesus que escreveu como Deus. Versículo 7. Jesus se aproximou, recebeu o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Jesus recebeu o livro da mão de Deus e agora ele vai ler o livro. O cordeiro que parecia ter sido morto, o leão de Judá, a raiz de Davi, o alfa e o ômega, tem poder para abrir o rolo, romper os 7 selos e ler o livro. Então, o Cordeiro Jesus se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Versículo 8. Ao receber o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus os homens de cada tribo, língua, povo e nação. Então, podemos ver aqui, né, no ato de Jesus receber o livro da mão de Deus, os querubins que representam todo o povo de Deus, todas as criaturas criadas por Deus, os 24 anciãos que representam todo o povo de Deus, se prostrando diante do Cordeiro e cantando louvores a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo.
Versículo 11. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Então, agora, milhares de milhões de anjos se juntam aos 24 anciãos e aos 4 seres viventes para adorarem a Deus, ao Espírito Santo e a Jesus. Se na terra o imperador romano é adorado, no céu as coisas continuam como sempre estiver. Deus que é adorado por todo ser vivente. E o capítulo 5, então, termina com essa visão de João olhando e vendo o trono poderoso de Deus com Jesus e o Espírito Santo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos e todos os anjos, todos os seres celestiais ao redor do trono de Deus, todos louvando a Deus. Nós estamos terminando a nossa aula. Convido você a ler mais uma vez os capítulos 4 e 5 com muita calma. E a partir da próxima lição, vamos estudar os capítulos 6 e ver o que esse rolo que João viu Jesus recebendo da mão de Deus. Jesus vai abrir um por um dos selos e cada vez que abrir um selo, algo vai ser comunicado ao povo de Deus. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe.